Sou Elaine Cristina, professora de Biologia, e seja muito bem-vindo ao canal Bio Sem Drama. Se o teu objetivo é conhecer um pouco mais da biologia e estudar para o Enem, você está no lugar certo. Se ainda não é inscrito, faz isso agora para não esquecer. Assim você me ajuda a propagar este conteúdo para mais estudantes que estão almejando a aprovação. Então vem comigo! A segunda questão é uma questão particularmente muito divertida. Ela traz aqui uma relação ecológica. Lembre que o carro-chefe da prova de biologia, ainda o conteúdo mais cobrado no Enem, é ecologia. E nós temos uma questão aí de relações ecológicas. E aí vamos ver o que é que diz pra gente essa tirinha. Ele mostra pra gente aí uma relação entre a viúva negra, né, entre as fêmeas e os machos, e no segundo quadrinho ele traz uma analogia muito divertida, que deixa uma questão leve e que traz o conceito na sua íntegra, mas de modo que o aluno consiga trabalhar essa questão de uma forma muito divertida e leve. Eu particularmente amei essa questão. Então o primeiro quadrinho ele diz: logo após as núpcias, a viúva negra come o marido. Ele já dá aí uma introdução ao conceito da relação ecológica que está ocorrendo e o que ele está perguntando lá no comando. E o segundo quadrinho traz pra gente o seguinte: cadê o time dos casados? Não tem, né? Porque logo após as núpcias, o macho ele não retorna. Então não tem time dos casados aí. Essa é a parte cômica da questão. E lá no comando nós temos o seguinte: qual tipo de interação ecológica que ocorre nessa espécie? Então ele está tratando aqui, de indivíduos de mesma espécie. Explicaria a ausência do time dos casados. Então cadê os casados que não apareceram para jogar aí a peladinha deles? Então, nas alternativas, a primeira nós iríamos descartar predatismo, porque quando nós falamos da relação ecológica de predação, eu estou falando em uma relação ecológica em que eu tenho espécies diferentes e uma relação alimentar entre elas. Então, eu tenho um leão que vai caçar uma leoa, né, que vai caçar uma zebra. Uma relação ecológica de predação. Eu tenho um predador e eu tenho um indivíduo que vai ser predado, tá certo? Então, nesse caso aí, são indivíduos da mesma espécie, não encaixa a predação. Canibalismo, seria esse o nosso gabarito. O que é que nos diz o conceito de canibalismo? Quando eu tenho uma mesma espécie e um indivíduo se alimenta do outro de mesma espécie. Isso caracteriza um canibalismo muito comum no grupo dos aracnídeos, no grupo de alguns insetos, como é o caso do louva-a-Deus. Nós temos esse comportamento realmente como algo natural, certo? Parasitismo. Então, por que não seriam as outras, professora? Então, o parasitismo é uma relação desarmônica entre dois organismos. E aí, quando ocorre essa relação desarmônica, um vai sofrer prejuízo, né? O parasita vai causar aí um prejuízo ao seu hospedeiro. Competição. A competição, só para a gente relembrar o conceito de competição, eu tenho indivíduos que podem ser de mesma espécie ou podem ser de espécies diferentes. Então, essa daqui é uma relação ecológica que ela permite essa flexibilidade. Pode ser que a gente chama de intraespecífico, mesma espécie, ou ela pode ocorrer inter. O que é inter? Espécies diferentes. Certo? Então, é uma relação bem flexível que dá para ocorrer aí nesses dois pontos. Quando é que eu tenho uma relação intraespecífica? Quando eu tenho ali dois leões brigando pela mesma fêmea ou pelo mesmo território. Quando eu tenho interespecífico, eu tenho uma ave e um roedor competindo ali por abrigo ou por alimento. Então, isso é uma competição intraespecífica e interespecífica. Comensalismo é uma relação ecológica considerada harmônica, onde um se beneficia e o outro não sabe que está fazendo isso. O exemplo mais famoso é o tubarão e a rêmora, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes e essa revisãozinha que nós acabamos de fazer sobre relações ecológicas. É isso aí, fera. Dica compartilhada, agora é sua vez. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também vão fazer Enem esse ano. Então nos veremos nas próximas questões, nas próximas aulas. Vai lá e arrocha nos estudos. Até mais!